Porque chegou a nossa convidada. Programa de hoje, a mulher que sabe muito sobre a furunfunfada. Oh, que pessoal! Depois toma uma porrada, não sabe por quê. A sexóloga e especialista em relacionamentos que vem elevar a moral da nossa bancada. Vou te ensinar 4 lugares pra tocar no corpo de uma mulher que vai deixar ela doidinha por você. Ai, que delícia! Com vocês, Kátia Damasceno. Olha, Kátia, obrigado por você ter vindo. Oi. Vou deixar o Zuzu, que ele tá impossível. Ele gosta dessas pautas. Tá terrível. Ele tem muitas dúvidas. Sabe que eu tô indo pra terceira filha na minha vida. E existe um desgaste da peça das relações, né? Certo. Principalmente quando a mulher está grávida. E muitos indicam também até exercício de pilates ou coisas mais audaciosas nesse momento. Sim. Como é que dá uma pimentada na minha situação? Terceira gestação. Que estamos falando do... Tá 36 semanas, daqui a pouco nasce. Dá pra apimentar ou é o momento de você preservar a relação e ficar mais no Netflix? 36 semanas, muita calma nessa hora, porque o próprio ato de ter uma relação sexual, se a mulher tem um orgasmo, ela tem contrações. Essas contrações, elas podem induzir ao parto. Eita! E Olá. se você ejacula dentro, também há uma certa contração uterina, também pode fazer uma indução do parto aí. Então, uma dica muito legal é, se quiser fazer uma indução de parto via vaginal, é dar uma namoradinha um dia. Olha aí, meu. Pode adiantar. Pô, mas também precisa ter precisa ser um louco, né? Um cara Por quê, completa. Porra, porque você vai pegar a tua mulher pensando no parto do filho, falava, agora eu vou comer você pra ter o... Não vou esperar. Mas se ela planejou, Não, se você eles não planejaram dá pra misturar. A nossa mente, dá pra dar uma ajudadinha. doutora, a nossa mente não consegue fazer Não. isso. Não. Então É muita tá bom. informação. É muita informação pra nossa Mas mente. pode brincar, se ela tá com disposição, Pode se ela tá brincar com de disposição, pilates. a gente pode brincar. Ele que Sexo não é tá. vida, sexo é saúde. Então, se não tem nenhuma contraindicação, se joga, lindo. Muito legal. Vamos lá, Sami, pra dar uma esquina. Vai, agora vai apimentar. Você vai fazer Lógico, Sami. é o Sami? Pode ser o Sami? Bora, estão nervosos, muito homem pra administrar. Muito, Vamos lá. muito homem. Tem um amigo meu que Ah. tem 3 casamentos. Certo, E o vamos funeral. lá. E o funeral. E tá indo com a terceira filha, primeira biológica. E a mulher dele tá grávida. Certo. Não, brincadeira. Eu queria saber como que o seu público é mais homens, mais mulheres, e qual a faixa etária que tem mais dúvidas, ou pelo menos está mais disposta a falar sobre sexualidade. Vamos lá, depende muito da rede social, né? Então, no meu perfil no YouTube, a gente tá com quase 11 milhões de seguidores lá. É o maior canal do mundo de sexualidade aí. Eu tenho cerca de 30% de público masculino e 70% feminino. No Instagram, eu tenho 90% de público feminino, 10% de público masculino. TikTok também tá bem bastante feminino. E a idade, ela varia. O pessoal do Instagram, por exemplo, a faixa etária fica ali entre os 24 e os 40 anos de idade. O YouTube, por incrível que pareça, é um pessoal um pouco mais velho, e o TikTok vem uma geração mais nova. Então, o que muda é a dúvida, o que muda é o tipo de pergunta que eles fazem, né? Então, os mais novos vão perguntar ali de primeira vez, de beijo na boca. A galera que já tá dentro de um relacionamento vai perguntar como que faz para melhorar o relacionamento. E tem muitas mulheres aí, eu acho isso muito legal, dos homens também, porque eles já vêm com uma preocupação muito diferente. Imagina, eu tenho uma carreira de 20 anos. Tô há 10 anos na internet. Então, você vê que o perfil comportamental do seguidor também mudou. Antigamente, as perguntas eram mais tímidas. Agora, as perguntas, elas são muito mais ousadas e muito voltadas também, não apenas para o próprio prazer, mas os homens também vêm muito preocupados com o prazer da parceira. Isso é muito legal. Legal. Deixa eu perguntar, como é que chama esses incel, que é celibatário involuntário. Ou seja, ninguém É uma geração nova que chama-se incel. Isso é muito moderno, viu, gente? Certo. Muitos mais velhos que eu não sabem, incel parece uma empresa. de telefonia. Incel é cel de celibatário e indi involuntário. Ou seja, parece que tem uma juventude agora que tomou, porque o homem sempre foi o cara que tomava, porque você chega na mina e a mina sempre te dá uma esnobada. Sim. E a gente...
Não, mas sempre foi assim, né? É um jogo. Faz parte do jogo da conquista. Taxa de faz parte do jogo. A gente sempre... Jogo da conquista. Isso, a gente sempre ser subjugado pelas mulheres. Isso é interessante até na arte da conquista. Sim, na arte da sedução. É uma arte, realmente. Isso. Essa juventude nova, esses incel, não querem mais ter sexo. Por quê? Por que aconteceu isso? Você sabe que a gente já tem estudo mostrando que as gerações antigas tinham muito mais relações sexuais do que a geração nova, né? Então, acho que a tecnologia, a informação, a internet, ela ajudou muito a gente a se aproximar como sociedade, mas afastou muito a gente pessoalmente. Então, o que acontece hoje em dia é que, principalmente os rapazes, eles têm uma ansiedade muito grande, eles têm uma disfunção erétil por ansiedade. A molecada, mesmo moleque, não velho, moleque. Molecão mesmo, assim, por ansiedade. Brochinha já? Brocha na tem? Já. Que coisa horrível. Júnior, um pequeno brocha. Pequeno brocha. Mas pela ansiedade. Pela ansiedade. Então, assim, porque vai conversar com a pessoa. E eu até brinco, eu falo muito nas redes sociais. Eu falo, gente, vocês têm que parar com esse negócio de mandar nudes antes de conhecer a pessoa. Verdade. Porque hoje em dia eu escutei os meninos falando assim, não, manda nudes pra ver se vale o Uber. Oi? Putz. Não, mas então, doutora, mas isso... Antigamente não, a gente tinha que sair, conversar, conversar. Olhar no olho. Pegar na mão, sentir o cheiro, né? lógico. Alguma coisa, tinha um contato. E hoje em dia não tem mais esse contato tanto. Você bota o match pra cá, o match pra lá, arrasta, vai. Mas isso... Então o contato social, o contato físico das pessoas tem diminuído e isso está fazendo com que a atividade sexual... Mas isso não é bom? Pra quê? Não. Eu penso, porque eu já sou velho. Sim. Todos os relacionamentos que eu tive na minha vida foram com pessoas próximas. Ou é um amigo que conhecia a pessoa. Geralmente. Ou... Amigo, não, é porque geralmente os amigos, você foi para uma festa, um amigo apresenta, você conhece a pessoa num universo. Acontece bastante. Você conhece a pessoa num universo pequeno. Com esse negócio de... Como é que chama? Aplicativo de relacionamento. Tinder ou Grindr. Os caras vão pá. Carioca, um amigo meu. Você parou. Tô na pista, compadre. Tô voando, compadre. Milhares de mulheres. Eu falo, isso deve ser bom. Isso é ruim, então? Depende muito do objetivo. Eu acho que tudo é muito bom dependendo da forma como a gente usa. Eu ainda prefiro as interações sociais, as interações humanas, porque afinal de contas, quando a gente está casado, quando a gente está dentro de um relacionamento, você precisa estar com a pessoa que você curte, com aquela pessoa que tem valores. Não com a pessoa que você viu que você deu um match que tem só uma aparência bacana. A aparência acaba com a idade. Não é verdade? O que fica dentro dos relacionamentos é a interação e a capacidade que a gente tem de se comunicar, é a capacidade que a gente tem de valores em comum dentro desse relacionamento. É construir uma vida juntos. E eu acho que hoje está tudo muito volátil, muito rápido, muito fútil, muito superficial. Então acho que falta um pouco de profundidade. E aí quando eu falo com o jovem, eu sempre falo isso, cuida, respeita, tenha respeito pelo outro, se aproxime, fale quais são os seus valores. Eu acho que autoconhecimento é tudo. Então quando a gente se conhece, a gente sabe se a gente prefere mais uma pessoa que seja mais intelectual, você quer uma do esporte, o que é que você quer? E tem gente que não sabe nem o que quer da própria vida, como é que você vai esperar que o outro traga soluções para a sua vida, entendeu? E isso acaba resbalando na parte sexual também, porque se você só vai, o que aconteceu com a internet também? Antigamente, o cara para ver uma mulher pelada tinha que esperar o amigo assinar Playboy, e era uma Playboy para a rua inteira, era aquela ali, entendeu? O que pegava por último as páginas já vinha meio grudado. Eu tinha o livrinho da Avon. Eu ficava olhando na Avon. Da minha avó. Isso, exatamente. Era isso mesmo. Ela ia comprar batom e você. A minha avó falava, cadê o livrinho da Avon? Tava no bidê escondido. Pegava das campanhas passadas. Hoje em dia, o que acontece? Cara, você tá no seu celular aqui, pipoca um monte de foto, vídeo e tal. E isso daí, até a gente hoje tem um tipo de problema também, que é a pornografia digital, que antigamente não tinha, que está levando muitos homens também a ter problema de disfunção erétil. Por quê? Porque gera uma ansiedade muito grande, e aí quando você está no vídeo, você bota o tempo que você quer, o time que você quer, a pessoa que você quer, do jeito que você quer, e aí você tem uma descarga dopaminérgica. Você e aquele pau grande, né, doutora? Você é louco, parece um hidrante. Não é porque daquele jeito a vida real. Não é, né, doutora? Não é daquele então, jeito, gente, você que costuma
ir lá no site. Xvideos. Pinto não é daquele jeito. Não é. Não, vida Ó, a real doutora não que tá falando. Não é. Fica tranquilo. daquele jeito lá, não. Fica tranquilo com o amendoinzinho. Isso. É. E a aí. mulherada também não é aquela performance toda ali, não, gente. A gente precisa entender que é um vídeo. Só que quando você tá assistindo o vídeo, você coloca sempre nos 3 minutos que você quer. E aí fica aqui 3 minutos, acabou, 4 minutos, acabou, muda 3 minutos, muda 4 minutos. E quando você tá numa relação sexual normal, não dá pra mudar de parceira a cada 3 minutos. É aquela mesma parceira ali durante um tempo. Não, se durar 3 minutos já tá bom. Então, mas diz que isso dá, aí... 3 minutos então, não dá. O mas- sexo miojo não É melhor dá. miojo. Então, Não, mas não tem diz que como. isso aí, eu também não sei, eu li qualquer coisa que diz que isso brocha a pessoa. Sim. Porque a gente tem um pico De de... dopamina. Isso. Que você vai acelerando. Quando você tá com uma mulher, você não tem... Tem um time, né? Você não tem o controle, né? É isso, né, doutora? E aí o máximo que você pode fazer é o quê? Mudar de posição, mas a pessoa é a mesma. Quando você já está dentro de um namoro, dentro de um relacionamento, é aquela mesma parceria que você tem o tempo todo. E com a pornografia, você determina... Acelera e picos, cai, E acelera aí chega e na cai mulher, muito você rápido. brocha. Chega na mulher brocha. Ó, Tá vendo? Vai. Olha lá, Sammy. ó, Sami. Sammy, presta Aí, atenção. ó. Presta atenção. Mas Ô, isso é Kátia, muito importante. é uma que você tá aula. falando. Ô, Kátia, É importante isso aí, né, doutora? Super Importante. E assim, eu não sou contra assistir um videozinho de vez em quando, de maneira alguma, Até pra cara. Eu acho apimentar que, também. lógico, faz uma diferenciada, eu acho super válido. O que não Vício. é válido é o vício. E quando é que a gente sabe que é um vício? Boa. Assim como Olha lá o Emílio qualquer vendo. outro vício... durante o programa, né? Do Olha lá. quê? Já tá Não. procurando. A gente Tô vendo sabe aqui que o é um sabe, vício é. quando você começa a ter um problema de disfunção. Por exemplo, a pessoa deixa de ir trabalhar pra ficar em casa batendo punheta e assistindo vídeo o dia Olha isso aí. inteiro. É um Fala que joga problema. pica-pôs, né? E tem gente que dá atestado. Atrasa pra até ficar no em casa. trabalho. Então Atestado? aí começa, dá Ótima atestado pra ficar em colocação. casa. O que é vício, então? Mas Vício é tudo aquilo que te tira daquilo que a gente chama de AVDs, atividades de vidas diárias. Então, mudou o seu comportamento nas suas atividades de trabalho, de relacionamento, presta atenção que pode ser vendo? um vício. Ó, Posso... Que coisa, né, Fazendo uma doutora? reflexão. Isso aí é que nem a gente tá falando, os problemas são Sim. dessa modernidade, né? Sim. Que são os aplicativos, Sim. é você ter sexo aqui grátis o Sim. tempo inteiro e Então, acaba... Trouxe muita modernidade, É. mas a gente precisa prestar atenção também aí nos cuidados que a gente tem que ter. Eu não sou contra celular, não sou contra rede social, nada disso. Acho super válido, mas usado na medida correta. Sim. Posso... Não, pode ir. Pode. Pera aí, eu vou fazer o break pro Dedê. Tá bom. Ó, doutora aqui manja, Sim, hein? ela manja Doutora Kátia Damasceno tá no Instagram para você seguir a rede social da doutora. Ela é sexóloga e tá dando uma aula aqui para nossa audiência. Vai lá, Reginaldo. Pois. Queria levantar a questão, já que a gente está falando de redes sociais e também, como o Emílio falou, o lance da conquista. Eu queria saber se você nota que essa aproximação, não só pelo lance da tecnologia, é porque hoje em dia a gente tem tempos sombrios que antigamente a gente não tinha. A mulher fazia aquele charme, o homem dava uma insistida e hoje o homem talvez tenha medo de dar uma insistida e a mulher falar, é assédio. Você acha que a rede social deu uma facilitada nisso porque ela está preservada ali atrás de uma tela e não sabe como vai ser? Topou, deu match, deu, então tá tudo certo. Você acha... Tá acontecendo bastante isso, a reclamação dos homens falando eu tenho medo de chegar numa mulher e ser acusado de assédio ou não? Sim, isso tem acontecido bastante aí. E o que eu falo, o respeito ele é sempre fundamental, né? E quando a gente fala de interação humana, você nunca sabe, você pode falar uma coisa, mas você nunca sabe. Eu digo assim, ó, entre o que eu falo e o que você escuta, há um abismo entre nós, né? Então é sempre muito... Eu sempre falo para os homens, falo, cara, não, chega junto, porque tá faltando essa testosterona também, tá faltando essa firmeza aí, mas muito por conta disso. E deixa tudo muito claro, falou, não, linda, te respeito aqui, ó, não quer, beleza, beijo, vida que segue. E todo mundo se respeitando. E a mulher também saber se posicionar ali, né? E entender que não é porque o cara deu uma cantada que aquilo é um assédio. Pô, é uma cantada mesmo. Eu até brinco, falo, o dia que eu passar na frente de uma obra, não levar um assovio, eu vou ficar arrasada com isso, caramba. Então, mas doutora, mas autoestima. mas aí A gente brinca assim. Então a gente tem que saber levar também as coisas com mais leveza. Eu acho que a vida ela tá ficando muito encaixotadinha. Então tem que ser levado com um pouquinho mais de leveza, com limites e com respeitos, é claro. É quando é lógico, a gente fala na hora que é não, não é não. E aí a gente também tem que saber interpretar o não. Por exemplo, eu sempre falo para os homens que são casados, o não da mulher, você sempre pergunta 3 vezes. Para a mulher, você sempre tem que perguntar 3 vezes. Porque você vai perguntar para ela, amor, tá tudo bem? Ah, tá. Aí você pergunta a segunda vez, fala, tem certeza que tá tudo bem?
Não, o que tá acontecendo? Aí da terceira vez ela fala. Quando você tá Porque dormindo é já. da nossa natureza Bonito. feminina, Ela observa. entendeu? Então os homens são muito mais objetivos, são muito mais práticos. Sim. As mulheres, nós somos muito mais emocionais. E muitas vezes a gente não quer ficar trazendo o problema pra mesa o tempo todo, mesmo que a gente já tenha soluções dentro da gente. Entendam isso também, homens. Quando a gente vai conversar com vocês, as meninas estão por ali. Geralmente a gente já sabe a solução que a gente quer, mas a gente só quer um acolhimento naquele momento. Então o acolher é muito bom, o acolhimento é muito gostoso. Então acho que o papel do feminino, do masculino, ele tem sim os seus papéis dentro de todas as relações e a gente só precisa realmente saber se permitir vivenciar o que de melhor a vida pode nos oferecer. Mas isso aí é complicado, né, doutora? Há de existir por exemplo, diálogo. Que nem o que você está falando, isso, na minha época, que faz muitos anos. Imagina. Foi ontem. Faz muitos anos atrás. Você chegava numa menina e você via os sinais. Sim. Porque ninguém chega, olha, eu quero te comer, vamos sair daqui. A não ser o... Sim, o né, George Clooney. Olha, vamos sair daqui que eu vou te comer agora. Porque ninguém falava. Você vai, você olha, você vê se a mina olhou pra você, você dá uma piscadela, não é? Um beijo no canto. São os sinais que vão indo, que se você chega numa relação. Só que se a mina quiser hoje em dia, na primeira que você der uma olhada dela, ela te ferra. Porque ela fala, você está me assediando. É complicado. Então, é muito complicado porque isso é um acordo que existe entre o homem e uma mina, não é? É um acordo que a gente sempre isso o Tinder teve. facilitou isso aí. Então, vamos sair na balada? Vamos sair na balada hoje? Diz que balada não existe mais. Acabou? Hoje em dia, por causa da rede social. Sim. Não tem mais Tá balada. vendo que Balada? tá diminuindo tudo? Então tá diminuindo festa, tá diminuindo saída, tá diminuindo interação social. Com relação a isso que você falou, eu acho que tá muito... É uma pauta muito... Eu ainda não falei isso em nenhum lugar, vou falar aqui pela primeira vez. vendo? Mas eu acho que as mulheres, elas precisam respeitar muito, porque a tal da Lei Maria da Penha, ela veio para proteger as mulheres. E muitas têm usado de forma indiscriminada. Qualquer coisa, bota o cara na Maria da Penha. Qualquer coisa. É porque brigou, cara, dentro de um relacionamento. Às vezes você tem uma DRzinha ali com o maridão e tal. E eu já vi isso acontecendo com as amigas minhas, entendeu? O cara falou assim, não gostei disso. Ela, vou te botar na Maria da Penha. Eu falei, não é assim, porque senão você acaba deixando de usar uma lei que era para proteger as mulheres que realmente passam por situações de abuso e fica banalizando. E daqui a pouco a lei cai em descrédito também. Perde a causa. Então, não façam isso daí. Use quando tiver que ser utilizado. E tá na balada, amor, levou uma cantada, saiba sair de uma cantada. Tá afim, beleza? Não tá afim, gato. Não é Doutora, pra mim. sabe que veio o cara aqui ontem, o vereador, ele falou que na balada existe agora a tábua. No fluxo, né? No fluxo, várias mulheres sentam. A mulher senta, né? A E aí mulher vem- senta. Não, 500 homens e a mina vai Ao picando. contrário, desculpa. Isso, é como se fosse a bancada aqui, ó. Aí ficam 4 ou 5 caras sentados, aí vem uma menina, senta em todas. Roleta russa de piroca. Não tinha, não tinha isso moderno. antigamente. Chama desse nome mesmo. Então, Tá vendo? Lá em Brasília saiu uma entrevista essa semana de uma menina que engravidou na E não escola sabe- não desse sabe quem. jeito. Não sabe de quem é. Chama Caraca. roleta russa. então Tá mas isso é o É um quê? absurdo. É o tal do empoderamento? Não, eu acho que isso daí não tem nada a ver com empoderamento. Eu acho que isso é a banalização da sexualidade. E as pessoas acham que porque nós estamos numa geração muito fluida, tudo pode. Sim. Claro que tudo pode com segurança, tudo pode com respeito. Agora, imagina, você senta numa bancada com um monte de gente, não sabe de quem que engravidou, não tem É nada isso. de empoderamento isso é altamente Acabou com a destruidor para sua própria vida. Isso daí é... Cara, Mas você acha que a mina a mina que tá lá, ela É. não tem noção daquilo? Porque Eu acho que tem muitas 14 vezes ela anos. quer tem 14 menina que é anos. menor. Não, eu sei, mas Entendeu? 14 anos você já tem noção, né? Sim, Ela já sim. tem noção, né? Do que é. Por que fazem 14 isso? anos eles ainda estão muito... muito Afirmação, criança. fazer parte do frontal, grupo. Tá muito, o lobo frontal tá querendo, tá perdidaço ali dentro do cérebro dele. Mas onde é que estão os pais dessas crianças que não conversaram com eles sobre sexualidade? Porque tem muita gente que acha assim, eu não vou conversar
conversar com meu filho de sexualidade, porque senão eu vou estar instigando. Muito pelo contrário, a gente sabe que quanto mais nós conversamos com ele sobre quaisquer assuntos, seja sobre sexo, sobre violência, sobre drogas, sobre respeito, sobre como respeitar um homem, como respeitar uma mulher, mais esse adolescente ele vai iniciar a sua vida sexual tardiamente. Por quê? Porque ele já tem essa informação dentro de casa. Quando faz isso, muitas vezes é para se mostrar para os coleguinhas, é para se autoafirmar, é para pertencer. O que o adolescente precisa é de pertencimento. E ele vai pertencer a tribos. Né? É isso aí. Então, a gente sabe que eles estão em tribos. Então, a tribo do que senta, ela quer fazer parte daquela tribo. Mas por quê? Porque muitas vezes não teve informação dentro de casa. Então, pais e mães, conversem com os filhos de vocês sobre sexualidade. E assim, ó, de maneira tranquila. Tu tá com 3 meninas. Mas é dura essa conversa, né, doutora? Não é nada. É a coisa mais simples É pra do você, mundo. que é uma mestra. Moderna. Pra gente que é normal, pra gente que é normal. É difícil. Aliás, acho que a pergunta que ninguém, desculpa até interrompê-la, que ninguém respondeu aqui, até especialistas, é: você pode adentrar, você pode entrar na intimidade do seu filho no celular, porque está acontecendo outro fenômeno agora, que é deepfake. Está pegando foto de meninas, que elas não estão peladas, e distribui em grupos de WhatsApp de colégio. Isso é uma coisa bem preocupante. Pode entrar? O pai pode ver o celular do filho? Eu acho que sim, eu acho que dentro de uma relação de pai e filhos e pais, desde que o filho também tenha direito a ter o acesso ali à informação que ele quiser dentro de casa, desde que aquilo não seja algo escondido, eu acho que vale a pena mesmo, porque nós somos responsáveis por esses adolescentes aí, né? E se o adolescente, muitas vezes eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo, outro dia ele falou bem assim, na minha época, quando eu formei, não existia suicídio de adolescentes e crianças, e hoje existe. Então é um tema a ser abordado, e aí você vai analisando a questão comportamental daquele adolescente, né? Que idade que tuas meninas têm? Eu tenho uma menina de 3 e uma que vai nascer. Certo. Não, calma. Eu tenho filho de todas as idades. Eu tenho um de 26, um de 24, um de 13 e um de 9. E uma coisa, eu gosto. Tá trabalhando, né, doutora? Doutora faz um belo trabalho. Uma salva de palmas. Curso de pompoarismo. Uma salva de palmas pra doutora. Vamos aplaudir. Então, assim, e eu sempre conversei com eles mesmo antes, porque quando os dois mais velhos eram crianças, eu estava iniciando ali na carreira da sexologia, mas eu sempre conversei muito tranquilo. E que hora que conversa com a criança sobre sexo? Que essa é uma grande dúvida das pessoas, né? Na hora que a criança perguntar. E ela vai você perguntar. Que fica forçando a barra. Não, vem e aqui, os namoradinhos? Não, aí já é adolescente. A criança, agora 3, 4, 5 anos de idade, alguma hora, tua filha vai perguntar. Sei lá, você tá tomando um banho e fala, papai, por que o seu é pra fora da mamãe é pra dentro? Por que o seu é de armário e o meu é de buraquinho? Ela vai ficar procurando. É a primeira pergunta da criança, entendeu? É natural. A mãe tem seio, o pai não tem. Por que o corpo do papai é diferente do corpo da mãe? E nessa hora aí você faz cara de paisagem, que é importante, dar aquela respirada. Porque muitas vezes a criança pergunta assim, mamãe, o que é sexo? Primeira coisa importante, você devolve. Falou, e amor, onde é que você ouviu essa palavrinha? Para entender o contexto do que ela ouviu. Entendeu? Na minha época... Porque às vezes a gente vem com uma resposta na que minha não época era a casa da Olga. Pronto. Oh, que gostoso. Você agora tem idade de conhecer a Olga. Venha pra cá, menina. Tia Olga. Aí você ia na tia Olga e fala, tchau, você sentava no colo da tia Olga com muito preocupação. Ela fumava. Tia Olga fumava? Lógico. Tia Olga fumava Hollywood. Meu Deus. Fumava mais que o fuzil, você é louco. Tava fumaça no Aí ela fala assim, senta aqui no meu colo, menina. Fala, fique calmo, você fica nervoso. Tia Olga vai te ensinar. Dava um banho. Salva de palmas para a tia Olga. Eterno. Deve estar hoje. A tia Olga. Ô, doutora. Não é, doutora? 2 bombeirinhos. É uma época mais romântica, né? E é quando a criança perguntar. E você vai dar uma resposta o quê? Uma resposta en passant. Fala, filho, eu lembro do meu filho quando ele perguntou, ele tinha 3 anos de idade. E aí o irmãozinho dele tinha acabado de nascer e ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, de onde que vem o neném? A minha mãe deu um pulo, começou a gritar, o menino que era neném tava chorando, o outro pequeno, aí eu falei, calma, é assim, filho, ó, tem um papai e uma mamãe, a gente se ama, dorme juntinho, no outro dia o neném tá na barriga da mamãe. Vamos brincar de carrinho? En passant. Entendi. Ele já entendeu que precisa de um papai e de uma mamãe. Hoje em dia a gente fala, filho, ó, outro dia meu filho falou bem assim, mamãe, mas tem 2 rapazes ali na televisão. Eles são namorados? Eu falei, são, porque eles também são uma família. As pessoas podem se amar independente da sexualidade, filho. Ele, mamãe, então tá bom. Então o preconceito, ele acontece, ele começa dentro de casa. Então tá tudo bem a gente esclarecer pra eles. É a forma como a gente esclarece. E quanto mais a gente esclarece, mais livre de preconceitos a gente vai ficando. Ô, doutora, falando nessa questão de preconceito e tal e tudo mais, eu tô com umas perguntas
perguntas aqui que o pessoal Manda da aí. internet mandou. E tem aqui Flávio de Taipas. Ele perguntou qual é o momento certo de pedir pra parceira o fio terra. Ele tem vergonha. Legal. Você é bem engraçadinho, né? Emilhão, fica na tua. Flavinho de Taipas. Flavinho de Taipas. O apelido dele é dedinho na boca. Eu acho que já deveria ter uma intimidade. Não dá num primeiro relacionamento, numa primeira vez que você saiu com a pessoa, já né, ali assim. Pula pirata. Já deu Pula pirata ali assim. Então eu acho que é uma coisa um pouquinho mais íntima. Espera ali umas 2, 3, vê o que a pessoa gosta, pergunta. É sempre legal isso daí. O que você gosta que eu faça com você? Aí a pessoa vai fala assim: eu tenho um negócio que eu gosto que faça em mim aí. Você topa fazer comigo? Então você faz primeiro dela, ela já tá toda soltinha, depois você pede o seu. Você melhor tirar a bolinha da raquete. Depois de 10 anos, pode também? Fala assim, que porra é essa agora? Gente. Não, o Flavinho, moda. Quero experimentar coisas novas. Aí, tá vendo, Alba? Boa. Tem que pré-produzir, né? Não dá pra mandar um estrogonofe no família. Não Alba dá, maquiadíssimo. A minha mulher tem um dedal. Travejado. Dedal da Tiffany. Tiffany. Cravejado. Certo. De não sei o quê. Diamante. Aí ela vem com aquele dedal e fala: É bom Hoje por não. favor, hoje não, hoje não. Dá uma coçada. Hein, doutora? Não é? É complicado. Ô, doutora, coisa, hein? você tem Eu tô achando lindo vocês me chamando de doutora. vai. Você é a doutora. autoridade no Uma assunto. autoridade, claro. Ô, doutora, você estava falando dos dados, né, que tem ali dos jovens dessa geração. A iniciação sexual com o celular tem esse dado de que aumentou demais, assim, a galera tá começando a ver mais cedo, porque a taxa de natalidade não tá acompanhando isso tudo, né? Você tem eu queria saber se os jovens estão começando, a galera está começando mais cedo por conta do celular, que tá tudo mais fácil aqui, se você tem esse dado. Não tem essa informação aí em termos estatísticos. Sim. Não li nada de dado científico a respeito disso. Eu gosto sempre muito de trazer dados de estudos, né? Mas o que eu consigo perceber através do comportamento é que as pessoas, por exemplo, elas estão querendo ter cada vez menos filhos. Então a gente está começando a ter no Brasil uma inversão da nossa pirâmide geográfica, né? Porque antigamente era uma pirâmide, está começando a estreitar. Então daqui uns 30 anos a gente vai ter muito mais gente mais velha do que os jovens trabalhando por aí. Porque as famílias estão diminuindo. Então, quando eu falo, eu tenho 4 filhos, você vê o alvoroço que foi? Pois é, o Zuckerman tá na tem meta. 4 Chega lá, hein, filhos. doutora? Vamos lá, vamos Zuckerman, bater vai lá. a meta aí. Esse vai ser o fim do mundo, né? Não vai ser o fim do mundo, Os porque eu acho que a velhos gente não vão vai ter pra continuar quem- Não, progredindo vai acabar a bastante. gente. Não vai ter mais Pega gente. da China. Na China tem pra caramba. O Japão, Não, mas o Japão hoje é o primeiro país do mundo que já está tendo um decréscimo populacional. Eu visitei população o Japão. acaba. Os idosos morrem sozinhos em apartamentos. Por exemplo. Sem quem Sozinhos. cuida, não é? Mas são bem mais saudáveis, porque continuam trabalhando muito fisicamente, né? Mas é exatamente isso daí. E lá no Japão também é muito legal estudar o comportamento deles. Por quê? Porque eles são uma das primeiras gerações que começaram a ter relações com bonecos. Olha isso, Cê. Porque por medo de ter relação com gente. Eu vi na internet. O irmão do Alba é com do É coisa. interessante. Já vai Porque imagina, peitoral você petrificado. programa a IA pra falar só o que você quer. Não tem treta, meu amigo. Não tem Não DR. tem briga, não tem DR. A boneca Boa tá ideia, lá. hein, doutora? Então, aí com uma boa ideia dessa, a gente vai começando a Então, parar de namorar, de nhanhar, de fazer o que é bom da vida, que é o gostoso. Porque a gente transar é bom demais. Ô, Não sei nem se doutora. eu posso falar isso nessa hora, mas Pode, o pessoal negócio essa hora é a hora bom. do almoço. Tem muita gente Isso. entrando em motel. Tem demais. Ixi. É bom, é gostoso, é saudável. Relações sexuais traz dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, dor de cabeça. todos os hormônios que são Saúde, bons pra gente, traz coração acelera, pupila dilata. Então, eu sempre brinco, é quem transa bem não enche o saco de ninguém. Verdade. Ô, doutora, partindo desse princípio que você estava falando, que as pessoas não querem mais ter filhos, é por isso que as pessoas estão tendo tanto bicho, pet, É uma alternativa e trata também. como um filho. Trata como um filho, por quê? Porque necessita daquela parte da carência do comportamento, né? Mas não quer se dar o trabalho de ter um humaninho ali para poder cuidar. E você acha que isso vai mudar em algum momento? Não, eu acho Ou vai que não. piorar?
Não, eu acho que vai crescendo. A tendência é ir crescendo isso daí. Ó, você vê o último censo. Você pega o censo de 2000, acho que foi um censo de 2009 e um censo de 2019. Em 2009, as pessoas elas tinham 1,9 filhos por família. Isso. O censo agora de 2019 está 1,3, 1,4. Ou seja, vai diminuindo sim a quantidade. Vai acabar a população. Não vai acabar porque nós somos muito numerosos e a gente ainda vai ter um ou outro que reproduz. Mas se você tem um casal... Mas tem um declínio realmente da população e a população vai ficando cada vez mais só velha. Só vai ter velho. É. É outro horrível. Não, mas, ó, você pegar gente, a gente fica velho, tem que ser uns velhos que transam, uns velhos que namoram. Coreia é 0,8. Sim, mas por casal. É ninguém. Sim, acaba o país. Acaba. A Itália está diminuindo a população. Depende da cultura. Mas não é que na Europa, muçulmanos têm 5 filhos. Não, eu sei, Daniel. Eu sei, Daniel. É lógico. E eu acho que ainda demora muito para que haja um declínio da população mundial. A gente ainda tem muito para crescer aí ainda. Você acha? Não vai acabar, fica tranquilo. Não acaba. Nós somos 8 milhões de pessoas. Eu acho que não. Estamos aqui para isso. Mas não é, porque, por exemplo, hoje, com a invenção da pílula, a mulher determina a prole. Sim. É a mulher que determina hoje a prole. E eu acho certo. Antigamente você não tinha isso. Então, por exemplo, quanto menos filhos a mulher quiser ter, vai ser assim. Então ela que determina. E isso é uma coisa que tem que ser muito conversada antes do relacionamento. Por quê? Porque tem muito cara que quer ser pai e a mulher não quer ser mãe. Esse relacionamento não vai dar certo, gente. Porque o trabalho da mulher não é brincadeira. Porque, por exemplo, ela tem um filho. Aquele filho vai ficar 10, 12 anos e ela vai ter que ficar cuidando daquilo lá. Porque a gente que é homem não tem essa noção. Mesmo. Não, mas você não tem a noção que eu entendo o que você está falando. Entendeu? É o dia a dia, né? Mãe é mãe. Amamentar. Isso. E é todo um processo, né, doutora? aí, que a gente tá falando de 2 anos. Tem muitos pais que são muito bacanas. Eu vejo isso daí, uns pais bem participativos. Isso aí já tem mudado bastante. O Sam é assim. Eu acho isso muito legal. É bem o Zuzu não. Lá em casa sempre foi o Zuzu só com um dos filhos. É a referência que eu tenho do Emílio. O Zuckerman cuida mais do cachorro. Sempre foi um negócio muito combinado. Eu dou uma massa e bota pra rotar. Não vou me fuder aqui sozinha. Boa. Eu pus um quarto acústico pros meus filhos pra não ouvir minha mulher chorando. E você acha que diferenciar o tratamento que ele faz dos filhos, botar um pra trabalhar pro outro adequado, doutora? Um filho pra trabalhar pro outro, mais velho pra trabalhar pro mais novo, mais velho. Vai limpar seu irmão. Muito bem, doutora. O que mais? Ela pode. Olha a minha audiência, as meninas. Nossa. Sem dúvida. A audiência tem muito ciúme meu. Porque eu tenho... Olha, mulheres lindas. Olha o time. Que são da minha audiência. Isso gera uma inveja na audiência. Não é, doutora? Mulher bonita é sempre bom, né, gente? A turma critica. A turma critica agora? O tempo inteiro. Emílio, posso só... Você acha que... Oi. Não, ela tem uma peça no teatro. Opa! Uma peça só pra divulgar. Que é bacana, né? No dia 25 de abril. Por que você não falou antes? Eu ia só falar da peça. Não, mas é legal divulgar, né? Como é que é a peça? Conta pra mim, doutora. Sexta-feira agora estarei aqui. Minha peça se chama O Que Pode Dar Errado na Cama. Então é um stand-up comedy escrito por mim mesma aí, que ainda tem essa vertente de palco aí que eu adoro. E eu falo que é pra ir de casal, né? Pra ir de relacionamento. Então eu rodo o Brasil todo. Sexta-feira agora eu tô aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta, dia 25. Dia 27 estarei em Curitiba. Dia 1º em Campina Grande. Dia 2 de maio em Recife. E dia 4 em João Pessoa. Que chique. Aquela brochada casal, mas não sabe, né, o casal ele amadurece ou sabe? É muito bom porque lá de cima eu vou falando as coisas, eu fico vendo o povo lá embaixo se cutucando, porque eu trago da vida real mesmo, né? De uma forma muito cômica, muito divertida, mas ensino coisas espetaculares. Falo de como fazer um sexo oral, de como fazer um gostoso, isso. Uma chupeta fora de época. Não faz gracinha, não. Isso não tem mais na nossa vida. Aliás, ela tem mas isso aí é só quando namora, depois que casa. Eu pensei isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa. É a primeira coisa. Bota essa mulherada pra me seguir que eu reestabeleço isso daí, meu povo. Delar quer ir embora. Quando o papo tá bom, dia 25 de abril, essa simpatia, toda a competência da nossa sexóloga, a doutora Kátia Damasceno, vai estar com vocês aí. Entre no site dela, ela tem 13 milhões. Caramba, meu. É um sucesso. Entra lá que tem todo o caminho. Obrigado, viu, cara? Obrigado, você é um prazer, a audiência te adora. Obrigado por você ter vindo. Valeu. Muito bom.